Graça e paz a você que me ouve, muito obrigado por ter conectado para fazermos esse estudo bíblico juntos. O nosso tema de hoje é viver para contar. O nosso versículo-chave encontra-se em Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, aqui nesse versículo bíblico, nós temos um ensinamento muito importante e muito verdadeiro dentro do mundo cristão. Nós temos aqui dois homens, cujos são Pedro e João. Estão falando diante de uma multidão e estão debatendo de uma forma ousada. Então, vamos ver quem são esses dois. Nós temos aqui Pedro e João. João, que era um pouco tímido, que, segundo os relatos bíblicos, ele era tão tímido que tremia-se de medo com as trovejadas do céu. Vai entender exatamente o que vem a ser isso, mas nós temos aqui supostamente uma pessoa tímida, uma pessoa calada, uma pessoa introvertida, uma pessoa que sequer se chegava a falar consigo mesma. E nós temos Pedro também. Pedro que, por mais que tenha sido um cara que falou que era o mais amado por Jesus, o líder de Jesus, o que ouviu Jesus mesmo falando: Pedro, você é a pedra, você é a rocha, e você vai receber as chaves da igreja e o inferno não vai prevalecer contra você. Esse é o Pedro que, não estou menosprezando a situação dele, mas a situação dele foi essa, que quando se deparou com toda a situação que ele imaginava estar pronto para encarar, não conseguiu. Eles perguntaram para ele se... Perguntaram não, falaram que ele era amigo de Jesus e ele negou Jesus. E aqui nós temos um Pedro que está de forma incrivelmente ousada, falando diante de uma multidão. E não só isso, ele está falando diante de pessoas instruídas da liderança de Israel, de forma que é da linguagem e do idioma que só eles usam entre eles para se identificarem. Tal forma chega a maravilhar esses homens que eles se perguntam: quem é esse homem? Como é que a gente não conhece esse cara? Quem é esse cara que está falando? Da forma em que ele falou, com a ousadia que ele falou, com a simplicidade, com a grandeza. E nós, como cristãos, ele não, eles. Nós estamos falando de Pedro e de João. E a forma foi tão incrível que eles falaram, que nós hoje como cristãos, nós nos perguntamos como que eles conseguiram fazer isso. E nós entendemos que isso foi dado de acordo com o poder do Espírito Santo de Deus. Muitas coisas aconteceram que são inexplicáveis, que é dado atribuição ao poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o que muitas pessoas falam de falar em línguas, é do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é matéria para um outro vídeo, mas o que nós temos aqui é viver para contar. Esses homens, eles estão diante dessa multidão, recebendo ordens para que fiquem calados, para que eles não falem o que Deus falou para que eles falassem. Agora, esses homens, eles se encontram diante de um dilema. Eles irão obedecer à voz de Deus e falar o que Deus fala para que eles falem, ou eles vão ouvir a voz do povo e ficar seguros diante do povo. Esses homens escolhem
eles escolhem a primeira opção, que é falar aquilo que Deus falou para que eles falassem. Veja bem, esses homens estão vivendo noite e dia, pregando a palavra, orando com a palavra e vendo que essa palavra é viva na vida deles. Vocês acham que eles não iriam contestar e realmente pôr a boca no trombone falando que Deus era vivo e Jesus Cristo era o seu Salvador? Eu acredito que eles iam falar. E espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida. Graça e paz.